Maranata, o Senhor logo vem. Bom, todos me conhecem, meu nome é Alexandre, sou diretor do Clube Savana e estou aqui para falar um pouco para vocês sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, mais conhecido como ECA. Esse estatuto, ele é muito importante que a gente saiba alguns tópicos dele, porque no decorrer do clube nós devemos saber para que a gente possa não cair nem cometer nenhuma contravenção ou um crime por causa de uma criança ou de um adolescente. No Clube de Desbravador, nós vamos mexer com essas duas idades. Tanto a criança, que ela vai de 0 a 11 anos incompleto, e como adolescente, que ela vai de 12 anos completo até 18 anos incompleto. Só para você frisar e lembrar, criança ela vai de 0 até 12 anos incompletos. Adolescente vai de 12 anos completo até 18 anos incompleto. Beleza? Tudo bem? A diferença de criança e adolescente vai cair na tipificação do crime. Quase que não sai. Por quê? Uma criança, quando ela comete um ato infracional, que criança e adolescente não comete crime, é considerado ato infracional, o responsável legal por ela vai ser responsabilizado pelo crime dela. Até 12 anos incompleto, o responsável legal vai ser responsabilidade pelo crime dela, porque ele tem a necessidade de acompanhar ela, de estar com ela, e ele é responsável diretamente por ela. De 12 anos completos até 18 anos incompletos, ela é responsável pelo ato infracional que ela responder, porém, mesmo assim, o pai vai ser chamado lá e vai conversar com o juiz da infância e da juventude, certo? Guarde bem isso. E outro detalhe, a criança e adolescente não comete um crime. O crime dele é considerado ato infracional. Nós devemos pensar muito bem quando estamos no clube ou quando estamos acampando sobre um papel fundamental de negligência. Por que isso? Quando você vai lá e faz aquela autorização, o pai assina, e lá embaixo vai escrito responsável, o nome do diretor ou o nome do conselheiro, mas na maioria das vezes vai ser o nome do diretor, nós passamos a ser, a partir daquele momento, responsável por aquela criança e por aquele adolescente. E lembra lá no começo que eu falei que a criança até 11 anos incompleto, quando ele comete algum ato infracional, a responsabilidade cai sobre a pessoa responsável por ela? Pois é, você está assumindo esse risco, então por isso que vocês têm que estar sempre de olho na criança. Quando a gente está com eles, nós devemos sempre pensar que somos responsáveis por ele. E essa responsabilidade vai envelar em todos os momentos que ele vai estar com a gente. Momento da integridade dele, saúde dele, de brincadeiras, de tudo que for fazer com ele e causar algum constrangimento, nós seremos responsabilizados por ele. Também temos que pensar que a criança, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, ou adolescente também, a gente não pode pôr ele para quê? Para trabalhar em bem próprio para a gente. Um grande exemplo, você não pode pôr um desbravador seu para sair batendo de porta em porta para vender pizza. Ele até pode vender essa pizza, mas no meio familiar, certo? Ele não pode vincular que está trabalhando para arrecadar dinheiro para o clube. Quando nós vamos fazer uma arrecadação de alimento, uma arrecadação de blusas, de todo procedimento que tem na igreja,
nós devemos pensar que essa criança vai estar sempre, ou esse adolescente vai estar sempre, com um adulto responsável. Quando vai lá bater, ou entregar um livro, ou pedir alguma coisa, ou pedir uma doação, ou receber uma doação, tem que ter uma pessoa responsável por ele, um adulto responsável, maior de 18 anos, para que ele possa zelar por ela, certo? Outra coisa, toda vez que você está com essa criança, que você conduz ela para algum evento da igreja, para algum evento do clube, para algum acampamento, para algum campuri ou olimpori, ele sempre deve estar na presença de um adulto onde ele foi. Você não pode cair na besteira de cair num problema do abandono, que é uma contravenção. Você não pode uma outra pessoa achar e ela perguntar cadê o seu responsável, ela falar, não sei, como é que você chegou aqui? Ah, eu vim andando sozinha e cheguei aqui. Isso você pode cair numa contravenção penal, que é um abandono de incapaz. Isso serve não só para criança, também para com pessoas de idade. E essa contravenção, depende da tipificação dela, ou depende do que aconteceu, ela pode decair em um crime. Um crime leve? Leve. Porém, dependendo, a pena vai de 6 meses a 3 anos. Então, devemos prestar muita atenção. Por isso que sempre devemos andar todo mundo junto. Onde o clube vai, vai o clube, ou com o seu conselheiro, em todos os lugares. A unidade tem que estar sempre junto com o conselheiro quando estamos em algum evento da igreja. Já que estamos falando em evento, o artigo 240 vem falando sobre o registro de produção, foto, imagem. E nós não podemos exibir a criança sem uma prévia autorização do responsável dele. Uma prévia autorização do pai, da mãe ou da pessoa que está responsável. E isso é algo assinado no papel, reconhecido firma, para que a pessoa não venha falar assim, mas eu assinei sem ver. Reconheça a firma, esteja tudo certinho. Se você vai num evento que vai ter filmagem, que vai passar na internet, que vai ser exibido no canal Novo Tempo e possa, talvez o câmera lá dar o zoom numa criança sua, e o pai se sentir constrangido, se você não tiver essa documentação, você vai cair no artigo 240. E esse artigo 240, ele não vem falando de multa, ele vem falando de reclusão, de 4 a 8 anos. Então é algo que devemos estar sempre pensando e fazendo toda a documentação certa que a igreja já nos fornece. E já vem sempre nos orientando. O direito de imagem é algo primordial. E imagina você exibir filhos de outras pessoas. Muitas vezes nem da igreja são essas pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, muito mesmo. Porque é algo que vai nos custar com a nossa liberdade. Na maioria das vezes vem sempre o que? No nome do diretor. Mas o diretor pode alegar funções, delegar funções, entendeu? Então nós temos que prestar atenção nisso aí. Mas sempre pensando que não estou aqui para colocar medo. Estou aqui para orientar vocês que, tendo a documentação na mão, tendo a assinatura dos pais, nada vai ocorrer nem contra a igreja, nem contra você, diretor, ou você, conselheiro, certo? Outra coisa que nós devemos pensar, quando nós estamos em acampamentos, devemos pensar no quê? Em abuso físico. Abuso físico acontece? Acontece. Acontece e nós devemos ficar ligeiro, devemos prestar atenção nessas coisas. São fatos que na nossa mente, nós pensamos assim, não vai acontecer no meio de nós. E quando a gente menos imagina, quando a gente está achando que está tudo bem, pode acontecer um abuso. E esse abuso acarretará imediatamente, dependendo do fato ocorrido, na detenção com reclusão desse adulto. Devemos pensar também
que pode acontecer abuso entre desbravadores. E você está responsável pelos 2 desbravadores. Então nós devemos sempre frisar e ficar esperto com isso. Então, se for fazer um acampamento, se for ter pernoite, lembre-se de fazer ronda. Lembre-se de separar barraca, meninos e meninas. Lembre-se de pôr mesma idade dormindo com mesma idade. Em hipótese nenhuma, colocar um adulto, um conselheiro, dormindo com desbravador. Desbravador com desbravador, conselheiro, membro de diretoria com membro de diretoria. De uma tal maneira que a barraca das meninas e as barracas dos meninos não possa trazer um constrangimento nem para um, nem para o outro, quando eles forem se trocar, se vestir e essas coisas mais. Nós não podemos deixar à vontade. Nós conhecemos adolescentes. Nós sabemos como os adolescentes são. Sabemos como a adolescência está vindo, está crescendo. Então devemos muito prestar atenção nesse detalhe que é do abuso. Nós devemos sempre pensar em o quê? Pensar que a criança, ela por muitas vezes se espelha em quem? Na gente, em nós. E quem é o responsável legal por ela ali? Depende aonde ela está. O responsável legal por uma criança hoje é o pai e a mãe, certo? A mãe está com a tia é responsável legal. A mãe está com o clube, nós somos responsável legal. Nós devemos pensar sempre nisso aí. Sempre tomar cuidado com as crianças. Sempre estar sempre um passo à frente para que não venha a acontecer algo que venha a nos prejudicar e que venha a prejudicar essa criança, certo? Outra coisa, quando estamos conduzindo essas crianças para algum lugar, ou que seja em ônibus, ou que seja em carro, ou que seja em perua, nós devemos pensar que nunca ter só um adulto responsável, sempre ter mais de um adulto, mais de uma pessoa responsável, para que uma criança, um adolescente não venha fantasiar algo e ele venha falar aquilo. E depende o que um adolescente ou uma criança venha falar nessa fantasia que ele teve, a mentira dele vai valer muito mais do que a sua verdade. Porque na maioria das vezes nós estamos mexendo com filhos de outras pessoas. E com toda certeza eles vão acreditar naquilo que o filho falou, naquilo que a filha falou. Então nós devemos pensar que o quê? Tomar cuidado em abraço, tomar cuidado quando você vai homenagear eles. Não pode abraçar? Não é que não pode abraçar. Tem todo um sistema para que você, no abraço, essa criança não pode achar que você está abusando dela, um exemplo. Ou de uma certa maneira que nós podemos estar nos protegendo. Eu sei que quando a gente fala de criança e adolescente, existe várias coisas, mas várias coisas mesmo, que vem passando pela nossa cabeça. Várias coisas que vem mostrando ou nos pondo medo pelo fato de mexer com a criança ou com o adolescente. Mas é algo extraordinário. Nós devemos ter todo o zelo. Nós devemos ficar muito, mas muito esperto com tudo que vamos fazer. Mas nunca devemos pensar que o que estamos fazendo é para nosso próprio bem. Nós temos que pensar que o que estamos fazendo é para o bem daquela criança. E quando pensamos no bem daquela criança, nós estamos fazendo algo que é importante para ela.
Outra coisa, nós devemos ficar desperto. Sei que no clube existe muitas brincadeiras, muitas diversão, mas como estamos brincando, como estamos fazendo algo para nos divertir, devemos pensar se aquela criança, se aquela brincadeira, aquela criança, aquele adolescente está aceitando ela. Nós não podemos colocar em hipótese nenhuma, uma criança ou adolescente a se passar vexames. Devemos tomar cuidado com as brincadeiras entre eles, para que aquela brincadeira não venha a se tornar um bullying. Quando alguém te procurar para te contar algo, chame um outro adulto, um conselheiro ao seu lado, e escute o que ela vem a falar, para que você tenha uma testemunha daquilo que está acontecendo. Devemos pensar que, dependendo do que vai falar, se for uma menina, se for uma criança ou uma adolescente, traga uma conselheira, traga a sua diretora associada para conversar com ela. Nós devemos sempre preservar a integridade dessas crianças. Porque se você colocar uma criança, ela se passar vexame, ela se sentir ofendida, ela se sentir que aquilo que está acontecendo com ela está menosprezando ela ou diminuindo ela chegar em casa, comentar com os pais, e os pais fizeram uma ocorrência, isso pode te levar a ter uma punição de 6 meses a 2 anos de detenção, com pena de multa. É algo sério. Então, quando vamos fazer brincadeiras no clube, quando vamos montar uma cozinha, fazer um fogão, tome cuidado com o tipo de brincadeira que vai ter. Não deixe que os outros bravadores, ou até mesmo um conselheiro, sem ter muita, assim, sem querer o que ele venha falar, venha deixar essa criança desmotivada, e aquilo venha trazer o quê? Que ela venha ter um vexame, ou venha ter vergonha, ou pode até causar um bullying entre os amigos. Quando a gente falamos de Estatuto da Criança e Adolescente, tem muitas coisas, mas muitas coisas mesmo, que pode nos ajudar. Mas também há muitos cuidados que nós devemos ter para que nós não podemos cair em algum crime. Nós não devemos pensar que levar uma criança para um campuri, levar uma criança para um limpori, para um acampamento, para um bivac, é algo que pode nos prejudicar. Não. Nós estamos trabalhando para Deus, nós estamos fazendo um serviço em nome de Deus. Nós só devemos o quê? Prestar atenção aonde vamos, com quem vamos e o que vamos fazer. Quando vamos acampar, prestar atenção se no lugar que vamos acampar não existe pessoas diferentes, pessoas que não conhecemos. Quando vamos convidar as pessoas para passar uma especialidade, para explicar algo para eles, que essa pessoa não é da igreja, conhecer a índole dela, ver o que ela faz. Vou dar um exemplo. Vamos passar uma especialidade de primeiros socorros. Aí o rapaz que vai passar, um bombeiro civil ou um próprio bombeiro, escolhe uma pessoa lá para ele colocar a maca, para ele imobilizar ela numa maca. Então, você deve pensar o que? Se for um homem, fala para ele assim, ó, chama um homem. Se for uma moça, chama uma moça. Porque a possibilidade de não acontecer nenhum problema vai ser muito grande. Por quê? Porque se eu, homem, eu, Alexandre, vou passar uma especialidade, e para mim dar o exemplo, eu convido um homem, se torna mais difícil de a gente falar que estamos abusando ou estamos tocando naquela criança. Isso é muito sério. Muito, muito sério.
a brincadeira. Também devemos prestar muita atenção. Eu sei que o dever nosso vai ser sempre cuidar dessa criança. Não deixar de forma nenhuma que ela venha cair em algo desnecessário. E sempre que vamos fazer algo, tipo caminhada, tipo uma brincadeira, que venha a sujar ou atravessar algo que a criança tenha medo, tomar cuidado. Se a criança falar, não quero, não vou, siga ela, obedeça ela. Vê o que ela deseja ela. Você quer tentar forçar? Vai até um certo limite. Para que você não possa cair também em algo que pode falar assim, eu passei lá porque ele me obrigou, ele exigiu. Pode cair num crime de tortura? Física, psicológica? Não sei. Mas hoje em dia os advogados estão aí para quê? Para nos prejudicar. Muitos vêm nos ajudar, mas muitos vêm nos prejudicar. O promotor da infância e juventude vai olhar tudo. Ele vai medir cada detalhe. E ele não vai ter dó de oferecer a denúncia de algo que ele achar que tem que oferecer. Alguma dúvida que ele tiver, ele vai oferecer a denúncia na gente. Então, quando falamos do Estatuto da Criança e Adolescente, nós devemos pensar que é uma coisa muito ampla. E eu expliquei alguns tópicos aqui, que são os tópicos principais para nós no clube. Eu sei que pessoas vão ter muitas dúvidas, vão perguntar muitas coisas para mim. Se fosse uma aula presencial, talvez eu poderia falar muito mais tempo e tirar muito mais dúvidas. Que talvez a dúvida de um não é do outro. E aí, no andar, no vocês caminhar, a gente vai conseguindo sanar as dúvidas de todo mundo. Eu me coloco à disposição de alguém precisar e quiser saber algo a mais. Se eu não souber responder, vou procurar e vou falar o que é certo a vocês. O top principal são essas que eu falei para vocês, que é que a gente temos que tomar muito cuidado mesmo. E se precisar de algo a mais que eu possa ajudar vocês, eu me coloco à disposição. Tá meu WhatsApp lá no grupo. É só perguntar que eu vou responder. E se não souber, eu vou procurar no Estatuto de Criança e Adolescente e vou responder com todo prazer. Muito obrigado. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. E como falei, estou à disposição. Maranata!